Alguns homens deixam mulheres completamente viciadas, enquanto outros são esquecidos em questão de dias. E não é sorte, é psicologia pura. Hoje eu vou te mostrar por que algumas mulheres se tornam obcecadas por certos homens e como você pode usar essa dinâmica a seu favor de forma inteligente e dominante. Assiste até o fim, porque depois de entender isso, nenhuma mulher vai te olhar da mesma forma. As mulheres não se viciam em qualquer homem. Elas se viciam em sensações que certos homens fazem elas sentirem, e nem sempre esses homens são os mais bonitos, ricos ou carismáticos. São aqueles que, de alguma forma, conseguem despertar nela algo que ela não entende, mas que não consegue controlar. É aquele tipo de homem que, mesmo em silêncio, deixa uma marca, que faz ela pensar nele mesmo quando tenta esquecer. E o que acontece nesse processo não é poesia, é química. Pesquisas da neuroantropóloga Helen Fisher, uma das maiores especialistas no comportamento amoroso, mostraram que o cérebro apaixonado ativa as mesmas áreas que o vício em drogas. Dopamina, norepinefrina, serotonina, um coquetel químico que faz o corpo buscar repetidamente a mesma sensação de prazer e euforia. Quando uma mulher associa essas sensações a um homem, ela passa a confundir desejo com necessidade. É como se ele se tornasse o fornecedor emocional dela. Cada palavra, cada ausência, cada gesto dele vira um gatilho que o cérebro dela não sabe como desligar. Mas o mais interessante é que essa reação não nasce do amor, e sim da intensidade emocional. Uma mulher pode passar anos com um homem estável e gentil sem sentir o mesmo impacto que um outro homem provoca em poucos dias. Por quê? Porque o segundo gera estímulos que quebram a rotina, que a tiram do controle, que fazem o cérebro dela oscilar entre expectativa e recompensa. E quanto maior essa oscilação, mais forte o vício. O amor equilibrado acalma, o amor viciante desestabiliza, e é o descontrole que desperta a obsessão. Todo homem que entende isso para de correr atrás de atenção, porque ele percebe que o poder está em como ele faz ela se sentir, não no quanto ele se esforça para agradar. O homem que desperta o vício feminino é aquele que sabe mexer com o emocional dela sem parecer precisar dela. Ele não implora por validação, não tenta provar valor, não tenta ser aceito. Ele simplesmente é. E essa presença firme, tranquila e autossuficiente aciona na mulher um instinto primitivo, o desejo por um homem que não pode ser totalmente controlado. A psicologia evolutiva explica isso de forma direta. Ao longo da história, o homem que transmitia segurança e imprevisibilidade ao mesmo tempo era o mais desejado. Ele representava proteção, mas também desafio. Ele despertava o instinto feminino de conquista, aquele impulso natural de querer domar o que não se entrega facilmente. E é justamente essa mistura de estabilidade e mistério que faz com que ela pense nele de forma obsessiva, mesmo sem querer. Mas o que faz um homem conseguir gerar essa mistura de controle e mistério sem precisar forçar? O que ele faz, exatamente, para acionar esse mecanismo emocional sem demonstrar esforço? É o que vamos entender agora no próximo ponto. A lei da imprevisibilidade masculina, o gatilho mais poderoso por trás do desejo e da obsessão. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Nenhum vício nasce da previsibilidade. O cérebro humano se torna obcecado por aquilo que não consegue prever completamente. E é exatamente isso que diferencia o homem que é apenas interessante do homem que se torna inesquecível. O homem previsível entrega todas as cartas de uma vez. Ele é transparente demais, disponível demais, e sua energia emocional é facilmente decifrada. Já o homem imprevisível mantém a mulher em um estado constante de curiosidade. E é essa curiosidade que alimenta o desejo.
A psicologia comportamental explica esse fenômeno através do conceito de reforço intermitente, estudado por B.F. Skinner. Em experimentos clássicos, ele percebeu que quando as recompensas não vinham de forma constante, os indivíduos ficavam mais engajados e obcecados pela próxima recompensa. Isso vale para vícios, jogos e relacionamentos. Quando uma mulher nunca sabe exatamente o que esperar de um homem, se ele vai ligar, aparecer ou se afastar, o cérebro dela libera dopamina em doses irregulares, e é justamente essa irregularidade que cria dependência emocional. O homem que entende essa lei da imprevisibilidade não joga joguinhos. Ele apenas não se entrega de bandeja. Ele não responde sempre da mesma forma, não se mostra ansioso para agradar e não faz previsível o próprio comportamento. Ele pode ser doce em um momento e silencioso em outro, presente um dia, ausente no outro, não por manipulação, mas porque tem uma vida real, um propósito, e não vive orbitando em torno de uma mulher. E é justamente essa independência autêntica que se transforma em mistério. Um mistério que o torna mentalmente estimulante. O erro de muitos homens é acreditar que a mulher quer atenção o tempo todo. Ela quer emoção. E emoção não existe sem contraste. Se tudo é previsível, o cérebro dela se acomoda e perde o interesse. Mas quando um homem cria um leve grau de incerteza, quando ela sente que pode perdê-lo a qualquer momento, o sistema emocional dela desperta. Ela começa a pensar nele, questionar atitudes, imaginar cenários. E quanto mais ela tenta entender, mais ele ocupa espaço dentro da mente dela. A neuropsicologia do desejo mostra que o prazer está diretamente ligado à antecipação, não à satisfação. O cérebro libera mais dopamina antes da recompensa do que depois dela. Isso significa que o verdadeiro poder não está no que o homem entrega, mas no que ele faz ela esperar. O mistério é o combustível do desejo. O homem que sabe administrar o silêncio, a pausa e a ausência, se torna viciante porque cria espaço para o imaginário dela trabalhar a seu favor. Mas o ponto-chave é que isso só funciona quando a imprevisibilidade é equilibrada por autenticidade emocional. O homem que é frio demais perde a conexão. O homem que é instável perde o respeito. Já o homem que é emocionalmente sólido, mas mantém seu próprio ritmo e distância, ativa o melhor dos dois mundos, segurança e mistério. Ela se sente atraída porque ele não é um caos, mas também não é um livro aberto. E o cérebro dela interpreta isso como um desafio, algo que precisa ser decifrado, conquistado, dominado. Mas existe um elemento ainda mais poderoso nesse processo, algo que amplifica essa conexão e transforma desejo em dependência real, a escassez. Quando um homem é raro, emocionalmente seletivo e sabe o valor da própria atenção, ele se torna um prêmio psicológico. E é sobre isso que vamos falar a seguir. O poder da escassez e da validação, a força invisível que faz uma mulher lutar por um homem que nunca precisou lutar por ela. Tudo o que é escasso se torna valioso. É uma lei universal, e o desejo humano não escapa disso. No campo emocional, a escassez funciona como uma droga mental. Quanto menos disponível algo é, mais o cérebro interpreta como importante. E quando se trata de atração, o homem que entende o poder da escassez não precisa correr atrás. Ele faz com que o outro lado corra por ele. Ele sabe que a validação masculina é uma das moedas mais caras do mundo moderno e que quanto mais ele a distribui, menos ela vale. O erro da maioria dos homens é entregar validação de forma automática. Elogiam demais, demonstram interesse o tempo todo, buscam agradar para conquistar. Mas o efeito disso é previsível. Quando a mulher sente que já tem a atenção dele garantida, ela relaxa emocionalmente. O cérebro dela para de liberar dopamina porque o desafio acabou. O que antes era adrenalina vira conforto, e o conforto mata o desejo. Já o homem que é seletivo, que não se impressiona fácil, que mantém seus padrões claros, desperta algo diferente: curiosidade, tensão e investimento emocional. O psicólogo social Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, explicou que a escassez é um dos gatilhos mais poderosos da influência.
Quanto mais difícil algo é de ser obtido, mais as pessoas o desejam. E o mesmo se aplica à dinâmica homem-mulher. Quando um homem é raro na forma de reagir, quando ele não valida tudo o tempo todo, ele se torna um desafio mental. E o cérebro feminino ama desafios, não porque quer perder, mas porque o desafio ativa o sistema de recompensa. O homem escasso é o oposto do homem carente. Ele não precisa provar o próprio valor, porque ele o demonstra naturalmente, através da postura, do foco e do silêncio. Ele sabe que cada vez que se cala, cria espaço para ser imaginado. E é nesse espaço que nasce o desejo. Ele entende que a tensão em excesso é como açúcar demais, causa saciedade e enjoo. Mas a atenção rara, oferecida no momento certo, é como um vinho caro. Ela é saboreada, lembrada e desejada novamente. E o ponto mais poderoso é que o homem que domina a escassez emocional não joga para se proteger. Ele joga porque tem abundância interna. Ele não precisa de uma mulher para se sentir validado, porque já é validado pelo próprio domínio sobre si. Ele tem propósito, rotina, objetivos. Ele vive no próprio centro. E é exatamente isso que o torna magnético, porque uma mulher sente de forma inconsciente quando um homem tem uma vida que não gira em torno dela. E isso o torna intrigante, desejável e, acima de tudo, respeitado. Essa autossuficiência cria um paradoxo irresistível. Ele é desejado justamente porque não precisa ser desejado. Ele é procurado porque é o único que não está se oferecendo. O valor dele cresce a cada atitude de calma, de foco, de não reatividade. Quando ela tenta provocá-lo e ele não se abala, o cérebro dela registra: esse homem é diferente. Quando ela busca a atenção e ele não se apressa em entregar, ela sente que precisa fazer mais. É assim que o poder muda de mãos, e o homem deixa de ser o caçador para se tornar a caça. E é justamente aqui que o ciclo se fecha. Porque a escassez, o mistério e a conexão seletiva não são apenas técnicas. São partes de uma estrutura psicológica que faz o cérebro feminino oscilar entre prazer e abstinência. E é essa oscilação que transforma o simples interesse em obsessão. No próximo ponto, vamos entrar exatamente nesse mecanismo invisível. Como o ciclo da dopamina transforma um relacionamento comum em uma dependência emocional intensa. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: além da média, eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Tudo o que começa como curiosidade pode se transformar em vício quando envolve emoção. O cérebro humano é programado para buscar repetição daquilo que provoca prazer e alívio, e nas relações, esse prazer não vem do amor, mas do contraste entre tensão e recompensa. É por isso que certas mulheres não conseguem se desligar de um homem, mesmo quando sabem que deveriam. Porque biologicamente o corpo delas já associou a presença dele ao alívio emocional e a ausência à abstinência. O psiquiatra Donald Hebb, um dos pais da neurociência moderna, dizia que neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Isso significa que toda emoção repetida cria uma trilha neurológica. Então, quando uma mulher passa por ciclos de intensidade com um homem, paixão, incerteza, afastamento e reencontro, o cérebro dela cria uma ligação química entre ele e a sensação de prazer. Cada vez que ele aparece, ela recebe uma descarga de dopamina. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil é quebrar. Esse é o mecanismo por trás do vício emocional. Primeiro, vem o estímulo. Ele desperta algo que nenhum outro despertou. Depois, a ausência. Ele some, se afasta, se cala. O cérebro dela entra em abstinência. Ela pensa nele, sente falta, imagina, idealiza. E quando ele reaparece, seja com uma mensagem, uma ligação ou um olhar, o alívio é tão forte que o corpo libera dopamina em níveis altíssimos. É como uma droga. Quanto mais se repete o ciclo, mais ela precisa da próxima dose para sentir o mesmo prazer. O mais interessante é que, muitas vezes, nem o homem percebe o poder que tem nesse processo. Ele acha que é sorte,
charme, acaso. Mas, na verdade, é autocontrole emocional. O homem que desperta esse tipo de vício é aquele que não reage de forma impulsiva. Ele não tenta resolver tudo de imediato. Não entrega o que ela quer na hora em que ela quer. Ele entende o valor da pausa, do silêncio, do distanciamento. E é essa paciência que o transforma em uma presença inesquecível. Enquanto o homem comum corre atrás tentando convencer, o homem que domina o próprio emocional faz o oposto. Ele cria espaço. E nesse espaço, o cérebro feminino trabalha a seu favor. Cada ausência se transforma em imaginação. Cada silêncio em projeção. Ela cria histórias, preenche lacunas, idealiza o que sente. E o cérebro não diferencia a imaginação de realidade. Para ele, o estímulo é o mesmo. É por isso que o homem misterioso e emocionalmente centrado se torna viciante. Ele deixa que ela mesma o torne maior do que é. Mas há um ponto que poucos percebem. O vício não está no homem, e sim no que ele representa. Ele simboliza desafio, mistério, poder emocional e, principalmente, o prazer do imprevisível. O homem que entende isso para de lutar por atenção e começa a controlar o ritmo do desejo. Ele sabe quando avançar e quando recuar, quando aparecer e quando desaparecer. Ele não joga para ferir, mas para criar contraste, porque entende que é no contraste que o desejo vive. O filósofo Erich Fromm dizia que o amor maduro começa quando duas pessoas preservam sua individualidade dentro da união. E o homem que desperta o vício entende isso intuitivamente. Ele é inteiro, mesmo sozinho. Ele não precisa da mulher para se sentir completo, e é justamente isso que o torna irresistível. Porque o desejo nasce onde há liberdade e morre onde há dependência. O ciclo do vício emocional é, na verdade, um reflexo de poder psicológico. O homem que domina o próprio emocional não cria dependência porque precisa dela, mas porque compreende a natureza do desejo humano. Ele desperta emoções intensas, depois se afasta. Provoca curiosidade, depois silêncio. E nesse vai e vem, o cérebro feminino entra em um jogo que não pode vencer. O jogo da antecipação. E quando ela finalmente entende que não é ele quem aprende, mas o que ela sente por ele, já é tarde demais. Ele se tornou uma referência emocional. Mesmo que ela conheça outros, nenhum produz o mesmo efeito. Porque o vício não está no rosto dele, na voz dele ou nas palavras dele. Está na química que ele soube criar. E é aqui que o homem inteligente se destaca. Ele não usa esse poder para brincar com os sentimentos, mas para construir valor. Ele entende que a verdadeira sedução não está em dominar o outro, e sim em dominar a si mesmo. E quando um homem domina o próprio emocional, ele se torna uma força impossível de ignorar. Porque o poder mais atraente que existe é o controle. No fim das contas, o homem que ela nunca esquece não é o mais bonito, o mais rico, nem o mais romântico. É o que aprendeu a provocar o tipo certo de emoção, aquele que acende, afasta e volta no momento perfeito. O homem que sabe que o desejo é como o fogo. Se o alimenta demais, apaga. Se o administra com precisão, mantém aceso para sempre. Antes de encerrar, irmão, se esse vídeo abriu tua mente e te fez enxergar o jogo emocional com mais clareza, deixa o teu like agora. Isso mostra que você faz parte dos homens que pensam diferente. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que mais te marcou e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser apoiar o projeto e ter o teu nome nas telas finais, torna-te membro da comunidade Além da Média, um espaço feito para quem quer evoluir sem se dobrar.